Hoje eu vou falar sobre a diáspora africana. O que foi essa diáspora africana? Foi um fenômeno que ocorreu nos países africanos, caracterizado pela imigração forçada da população africana e dos países que adotavam a mão de obra escrava. E esse período compreende mais ou menos o início da Idade Moderna até o final do século XVIII. O Oceano Atlântico era visto como rota para o Oceano Índico, indo em direção à Índia e à China. No norte do Atlântico, já tinha muito tempo que o comércio ligava algumas regiões, desde Marrocos até a Escandinávia. Só que com isso, o interesse dos portugueses se aumentava cada vez mais na obtenção de ouro nas áreas subsaarinas. Então, na África Ocidental, os portugueses começavam um comércio litorâneo. E mais ou menos na metade do século XV, eles construíram as feitorias. E nessas feitorias, eles comercializavam os seres humanos. E esses seres humanos eram escravizados. E com todo esse fenômeno acontecendo, mais ou menos 11 milhões de africanos foram conduzidos à América e 4 milhões vieram para o Brasil. E isso foi o chamado de tráfico negreiro, que foi responsável por essa grande dispersão. O povoamento da América Portuguesa e a escravidão. Muitos africanos foram levados às cidades do litoral brasileiro, como Salvador, São Vicente, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Ainda assim, a escravidão prevaleceu nas áreas de produção de açucareira, onde eles faziam açúcar. Com a descoberta do ouro, houve um aumento de cativos nas áreas mineradoras, em cidades de Minas Gerais e no Centro-Oeste. No século XVIII, que se constituiu um tráfico negro sistemático. Eles eram destinados às plantações de cacau. A coroa portuguesa adotou a prática de misturar africanos de diferentes regiões para dificultar a união de pessoas do mesmo grupo étnico na colônia. Quando os ingleses ampliaram seus esforços para acabar com o tráfico negreiro, os comerciantes de escravos voltaram-se à África Oriental, na região em que hoje estão situados Moçambique, Tanzânia, Malau e Zâmbia. De qualquer modo, a região do Golfo de Benin, na África Ocidental, continua a ser explorada pelos traficantes. Bom dia, meu nome é Júlia, sou do primeiro ano A e eu vou falar um pouco sobre a Travessia Atlântica. A Travessia Atlântica era um processo que ocorria para a vinda de escravos entre os continentes. E as condições dos escravos nos barcos eram muito precárias, porque não tinha higienização correta e as mulheres e homens eles ficavam juntos, então eles não tomavam banho e também às vezes eles tinham que fazer suas necessidades no barco mesmo. E um ponto positivo era único para Portugal, porque eles conseguiam aumentar o comércio e mandar escravos para outros continentes e fazer o desenvolvimento nacional do país. E um ponto negativo que era a condição dos escravos, porque eles são seres humanos e eles viviam em condições precárias e não tinha outra opção a não ser aceitar aquilo que eles estavam vivendo. Os escravos eram responsáveis por muitas atividades, como construir cercas, furar poços, cortar lenha para o reabastecimento das casas das caldeias. A fabricação de açúcar já exigia um pouquinho mais de especialização, pois exigia uma técnica específica para isso, por isso eles eram supervisionados para essa atividade. De modo geral, os homens se empenhavam nas tarefas mais pesadas do que as mulheres, que eram direcionadas ao corte de cana e à produção de açúcar. O trabalho na moenda, que consistia na inserção de cana em uma engrenagem muito perigosa, poderia ser feito por mulheres. Se houvesse algum descuido na execução dessas atividades, poderia ser causado vários acidentes, como dissipamento dos membros, queimaduras ou até mesmo a vida. Eles eram divididos em dois grupos. A média que precisavam ter para fazer essas atividades, com o trabalho de cana, açúcar e etc., precisavam ter entre 60 e 80 escravos, no mínimo, para que eles se dividissem em 2 turnos, porque quando um grupo se cansava, o outro poderia acelerar mais as atividades do dia. Resistência negra e os alforrias. Os negros nem sempre se submetiam à violência de seus senhores. Eles também procuravam formas de fugir e de criar formas de negociamento com seus senhores para que houvesse um bom funcionamento do serviço.
Quando se fala em resistência, os negros são um bom exemplo a ser falado. Eles não criavam formas só de confronto direto, mas também criavam formas de estratégias que montavam para que houvesse a maior autonomia deles. Suicídio, fugas, revoltas e quilombos. Diante do sofrimento vivenciado pelos escravos, muitos viam o suicídio como uma forma de alternativa. Dentre os suicídios, eles faziam envenenamento, se enforcavam, usavam armas de fogo ou se afogavam. As fugas também eram bem constantes e eles acabavam fugindo ou em grupo ou individualmente. Eles acabavam indo para casa de libertos, de amigos, conhecidos ou para regiões afastadas da cidade. Em constante ameaça de fugas, os senhores e os escravos faziam negociações. Assim, os senhores evitavam prejuízos e até perigo do escravo se revoltar e atacar sua família ou a ele mesmo. Com tudo isso, com as fugas, acabavam se criando os quilombos ou os mocambos, que ficavam nas divisas de algumas regiões, porque assim acabavam outros escravos saíam e acabavam encontrando esse local e eles ficavam ali mesmo. E eles acabavam fazendo amizade com homens livres, pobres e até com índios, para aprender a sobreviver naquela mata. Escravos e a sua cultura. Os africanos que vieram para o Brasil trouxeram formas de culto que teve bastante influência na cultura brasileira e espalhou-se rapidamente. Por exemplo, a cultura calandu, que é uma mistura de adivinhação, possessão e curandeirismo que deu origem ao candomblé em meados do século XIX. Os africanos também praticavam o catolicismo, que realizavam festas, missas, manifestando sua cultura. Ao chegar ao Brasil, os africanos foram influenciados pela cultura muçulmana conhecida como malés. Eles procuravam ensinar sobre o Alcorão e também ensinar árabe. Uma outra cultura conhecida como afro-brasileira é a Umbanda, que começou a ser praticada em meados do século XX.